Então, acho que vou fazer o meu melhor Larry King nesta manhã, ok? E vai em frente. Você ouviu algumas vezes, sim. Vocês dois construíram uma amizade ao longo de muitas décadas de ministério, trabalhando e lutando algumas das mesmas batalhas. A batalha pela Bíblia, e eu acredito que foi em torno das lutas da inerrância nos anos 70 que o Dr. MacArthur, primeiramente, tomou conhecimento do ministério do Dr. Sproul. Conte para nós apenas algumas das primeiras impressões do encontro com o Dr. Sproul. Acho que a primeira exposição que eu tive com o R.C. foi realmente ouvindo a série sobre a santidade de Deus, e isso provavelmente é verdade para muitas e muitas pessoas que estão aqui. Eu sabia o nome dele, mas aquele foi o meu primeiro conhecimento real. E esse é realmente o ponto de entrada, creio eu, para muitas pessoas no ministério do R.C. Sproul. Então, o Congresso da Inerrância veio e havia uma centena de pessoas envolvidas nisso e, obviamente, ele estava lá. Não me lembro de ter tido contato pessoal com ele naquele momento, mas sabia que ele era um co-beligerante na questão da autoridade bíblica e da inerrância, e esse é o divisor de águas para absolutamente tudo. Eu comecei a ouvir ele com mais frequência e a seguir o ministério dele. Então, do nada, eu recebi um convite para ir até uma conferência Ligonier. E eu era meio estranho ao mundo reformado, para ser honesto. Eu encontrei o meu caminho para a teologia correta por conta própria. Eu não fui criado naquele ambiente, eu fui criado como um tipo de cara batista devocional em uma igreja tradicional, típica do meio termo. Então, eu lutei sozinho para encontrar o meu caminho na literatura reformada, na literatura puritana. E uma vez eu comecei a ouvir o Sproul e eu li Evangelismo e a Soberania de Deus, de J.I. Packer, e isso abriu uma espécie de novo mundo para mim. Mas a minha primeira lembrança de realmente passar um tempo com ele foi em uma conferência Ligonier, e nem me lembro em que ano foi. Dr. Sproul? Olá! O senhor se lembra de ter convidado o Dr. MacArthur para essa conferência e o senhor se lembra de ter conhecido ele? Sim. Suponho que isso esteja na sequência de O Evangelho segundo Jesus, alguns anos depois. Quero dizer, olha o seu rosto. Meu apelido favorito para o John, quando eu conheci ele, foi Boris. Foi na época em que Boris Yeltsin subiu em um tanque. Lembra disso, John? Sim, sim. Porque é assim que eu olhava para John sempre que havia uma batalha que precisava ser travada, e John estava na frente. Ele era aquele que você queria em sua trincheira com você, porque ele era muito valente pela verdade e pelo reino de Deus. E essa é a sua assinatura desde que eu conheço. E veja, eu me lembro de conhecê-lo no congresso sobre a Bíblia em San Diego. Sim, você me apresentou, eu acho, na primeira vez que vim a uma conferência Ligonier, como Boris. Ambos viram altos e baixos na igreja cristã americana e até mesmo na igreja à medida que ela se expande pelo mundo. E uma pergunta vem de um de nossos participantes, perguntando se vocês poderiam comentar sobre o que vocês enxergam como o maior problema na igreja americana, tão geograficamente localizada aqui na América. Qual vocês acham que é um dos maiores problemas que nós enfrentamos na igreja americana? Bem, eu acho que é claramente uma falta de conhecimento bíblico. Uma falta de discernimento bíblico. A igreja sofre basicamente com uma AIDS espiritual. Você pode morrer de 1000 heresias, porque o seu sistema imunológico é totalmente deficiente. Há uma compreensão inadequada da natureza de Deus, uma compreensão inadequada da natureza de Cristo. Você tem, por exemplo, uma ilustração clássica disso, um dos políticos que está ao lado do balconista em Kentucky, e a considera uma cristã, e ela é uma negadora aberta da Trindade. Acho que começando com Deus, começando com Cristo, começando com a autoridade das Escrituras, basicamente, o cristianismo sofre, como eu disse, da falta de discernimento.
é uma AIDS espiritual e pode morrer de 1000 doenças heréticas. Portanto, a proclamação da verdade, a clareza com que a verdade é proclamada, a precisão com que a verdade é proclamada e sustentada em todos os níveis, essa tem sido a marca do ministério deste homem. Proclamar a verdade e dar suporte à verdade por intermédio das Escrituras e da razão. Esta é a maior necessidade da igreja. E todos vocês que estão sentados aqui, a maioria de vocês saíram desse tipo de cristianismo indefinido. E uma vez que vocês começaram a enxergar a verdade com precisão, vocês simplesmente travaram nela e é a coisa mais preciosa que vocês têm. Essa é a grande necessidade da igreja hoje em dia, esse tipo de precisão. E não vai chegar à igreja até que chegue a liderança da igreja. Porque como as pessoas, como o sacerdote, como Oséias disse, eles não vão subir mais alto do que a sua liderança. A pergunta era para os dois, Dr. Sproul. Não vejo como poderia acrescentar algo significativo ao que o John já disse. Vivemos no mesmo ambiente, enfrentamos os mesmos problemas todos os dias. 40 e alguns anos atrás, alguém me perguntou o que eu achava que era o maior problema na igreja hoje em dia. E eu disse, acho que o maior problema na igreja hoje em dia é que não sabemos quem Deus é. E flui para todas as outras dimensões. Quando eu ensinava teologia sistemática no seminário e ensinava a doutrina de Deus, sempre começava dizendo aos nossos alunos que se vocês olharem para as várias denominações historicamente, até mesmo Roma, tem basicamente uma visão unânime da natureza e do caráter de Deus. Todos nós afirmamos que Ele é imutável, eterno e onipotente, onisciente e tudo isso. E há muita pouca diferença, nada particularmente único sobre a reforma ou a doutrina reformada de Deus. E eu disse, e ainda ao mesmo tempo, paradoxalmente, se você disser o que é mais distinto sobre a teologia reformada, é a nossa doutrina de Deus. E eles dizem, bem, como pode ser quando dizemos que concordamos com todos os outros? E eu disse, porque quando você abre a página 2 da teologia sistemática, não esquecemos o que dissemos na página 1 sobre o caráter e a natureza de Deus, onde a maioria das outras denominações esquecem tudo o que afirmam sobre a natureza de Deus, como logo que eles vão para a natureza dos homens, da natureza de Cristo e todo o resto. É um evangelho trinitário. E o que nós estamos defendendo não é simplesmente um nicho da teologia reformada, mas nós estamos lidando com o cristianismo ortodoxo clássico, e é isso que está em jogo aqui. Pergunta, por que há tão poucas igrejas reformadas e evangélicas? Pela mesma razão que há tão poucas pessoas que entendem a verdade. Veja, o cristianismo está dividido em segmentos. Há um segmento dominante do evangelicalismo. Basta tomar o evangelicalismo como definido. Há um segmento dominante do evangelicalismo que está envolvido no que chamaríamos de movimento carismático experimental. Eles estão completamente à deriva em termos de teologia e hermenêutica, que são necessários para interpretar corretamente a palavra de Deus. Esse movimento começou em 1900, em Topeka, Kansas, e explodiu no que conhecemos como movimento carismático hoje em dia. Há um paralelo a isso. Há um movimento sentimental. Os maiores vendedores de livros na América são pregadores sentimentalistas. Há uma dissertação realmente interessante que se transformou em um livro chamado Homespun Gospel. Vocês deveriam lê-lo. É uma dissertação de Oxford e é um estudo dos escritos de Rick Warren, Joel Osteen e Max Lucado, que são os escritores definidores do que é uma visão sentimentalista. Este é um tipo de evangelicalismo que se move rapidamente e explode, se é que você pode dizer isso de evangelicalismo. Eles ocupam a maior parte do espaço nas livrarias. Então, mas ao mesmo tempo, temos que dizer que estamos vendo a maior explosão de teologia reformada na história do mundo, por causa da tecnologia. Está espalhando por todo o globo, está em todo lugar do planeta. Então, eu estou animado, por um lado, que isso está se espalhando, está em todo lugar, está em todo mundo, graças a ministérios como o Ligonier, particularmente o Ministério Ligonier e outros. Portanto, esses são ótimos dias para a teologia reformada. Veja, quando eu estava no seminário, eu conheci uma igreja reformada em
toda a região do sul da Califórnia, onde eu fui para o seminário. E era uma pequena igreja OPC, com um bando de calvinistas internos pretos contemplando o seu umbigo calvinista. Eles eram simplesmente um pequeno grupo encravado. Isso não teria acontecido. Mas isso foi no século XVIII, quando você estava no seminário. Não, foi no século XIX. Pode ter sido melhor no século XVIII, mas eu não sabia de nada sobre isso. Então, eu acho que você está vendo... Espero que isso continue a florescer globalmente. Há uma explosão disso. Mas, ao mesmo tempo, existem universos paralelos no evangelicalismo que são problemáticos. Obviamente, tem os liberais, mas os sentimentalistas e os carismáticos têm um impacto enorme. E, consequentemente, você tem uma espécie de evangelicalismo que pode ser sincrético. E mistura um pouco de tudo. Então você tem algumas pessoas que têm um pouco de teologia reformada e um pouco de teologia experiencial e um pouco de sentimentalismo, tudo misturado. Para esclarecer tudo, será necessário a obra de Deus sendo espalhando a verdade, espalhada pela verdade por meio, creio eu, de gerações contínuas de homens fiéis como Arcis Sproul. A propósito, Chris, enquanto estamos aqui, estamos sendo fotografados para a mídia daqui, John. E eu só quero que você saiba que está sendo fotografado pela fotógrafa mais linda que eu já vi na minha vida. Bem ali, ó. Ela deveria estar do outro lado da imagem. Ela também é minha neta. Ok. Não, eu tenho mais cara de rádio. Qual é o ingrediente que falta na pregação de hoje em dia? Substância. E eu realmente estou muito animado com a renovação e reavivamento da pregação expositiva. E John tem sido o modelo disso por décadas, é claro. Quando vamos à palavra de Deus e queremos ouvir o que a Bíblia diz. Meu próprio professor na universidade, que foi homenageado por estudiosos no século XX, e o título era Ex Audito Verbi, do ouvir a palavra. E o que as pessoas perdem nas igrejas hoje em dia é uma exposição bíblica sólida. E até que realmente comecemos a ouvir a palavra de Deus e a verdade de Deus, estaremos simplesmente pisando na água e nos envolvendo com entretenimento. Mas a estratégia que Deus ordenou inicialmente é o Evangelho de Deus. E é o poder do Evangelho, que é a palavra de Deus. E Lutero, em seu último sermão, antes de morrer, disse que parece que Deus é o professor mais pobre que já existiu. Porque todos parecem querer melhorar sua mensagem, melhorar o seu caminho de salvação. Mas ele investiu o poder do seu Evangelho em sua palavra. E como o John falou ontem à noite sobre ser embaixadores de Cristo, essa é a tarefa do ministro. Expor a palavra de Deus com clareza, com ousadia e urgência. E essa é outra coisa que me entusiasma, John, ver uma renovação da pregação expositiva. Dr. MacArthur, o senhor teve a cúpula da inerrância no início dessa primavera e ficamos felizes em estar ao seu lado para poder apoiar a sua ênfase nisso com as contribuições do Dr. Sproul, com a declaração de Chicago ao longo dos anos, a ICBI e sua necessidade contínua de reafirmar isso para a próxima geração. Da mesma maneira, a Ligonier está dando ênfase à cristologia em 2016 e Dr. Sproul, talvez o senhor pudesse simplesmente delinear porque identificou a cristologia como uma das necessidades urgentes para que a igreja entenda hoje em dia sobre a pessoa e a obra de Cristo. Por que é relevante para o século XXI enfatizar a cristologia? Bem,
Quando alguém me perguntou antes o que eu estava pensando, o que eu pensava que era heresia presente, mais significativa que a igreja enfrenta no nosso tempo, é a pessoa e a obra de Cristo. Na história da igreja, historicamente, houve 4 séculos em que ocorreram grandes crises sobre a pessoa e a obra de Cristo. O 4º século, o 5º século, o 4º século nos deu Nicéia, o 5º século, Calcedônia. Então, é claro, os séculos 19 e 20, com o surgimento do liberalismo e do neoliberalismo, que negou a divindade de Cristo e assim por diante. Então, e isso é transportado agora para os nossos dias. E, infelizmente, se você assistir à televisão cristã, os programas de cristãos, não terá que assistir por mais de 2 horas para ver virtualmente todas as heresias cristológicas históricas se repetindo na tela da TV em nossos dias. Existe uma ignorância um tanto estranha da cristologia, e o que isso significa? Que existe uma ignorância estranha do Evangelho. Eu me lembro de que há vários anos atrás, algumas pessoas fizeram uma pesquisa da Convenção de Livreiros Cristãos e havia 6.000 pessoas lá, a maioria donos de livrarias, familiares e também editores cristãos, pessoas que têm interesse maior que a média por educação, e eles foram entrevistados e perguntaram o que é o Evangelho. E daqueles que estavam examinando o resultado dessa pesquisa, eles chegaram à seguinte conclusão, de que 1% das pessoas deu uma resposta adequada ao Evangelho. E quando eu costumava ensinar programas de doutorado em ministério com o nosso clero, estaria ensinando o Evangelho também. Eu começava as minhas aulas fazendo a pergunta: cavalheiros, vamos escrever no quadro o resumo do que é o Evangelho. Vocês foram ordenados para o ministério do Evangelho, vocês se autodenominaram pregadores do Evangelho, todo esse tipo de coisa. E eu disse: o que é o Evangelho? E a resposta que eu recebia era: o Evangelho são as boas novas de que nós podemos levar uma vida com propósito. As boas novas são que nós podemos ter os nossos pecados perdoados. São boas notícias, mas a boa notícia é que podemos ter existências significativas, e essa é a boa notícia. E também, mas nenhuma dessas coisas é o Evangelho. Eu disse, o Evangelho é basicamente, objetivamente, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Subjetivamente, é como os benefícios da pessoa e a obra de Cristo, que são apropriados pelo crente somente pela fé. Se você quer saber o que é o Evangelho, ouça ontem à noite a mensagem que nós ouvimos de John sobre o que é o Evangelho. É Cristo, o que Ele fez, quem Ele é. E, de novo, como eu disse antes, as pessoas querem melhorar esse Evangelho ou dizer: deixa eu simplificar o Evangelho e dizer a vocês que é desse jeito assim. E até que entendamos o que o Evangelho realmente é, não vamos causar muito impacto na cultura. Essa é a coisa no livro de Atos. Quando você enxerga lá o Espírito operando em poder, ali estava o querigma. E se você ler os sermões e as mensagens da comunidade apostólica no livro de Atos, você vai ver aquele esboço que está ali. Ele nasceu de acordo com as Escrituras e da semente de Davi. E assim por diante, ele viveu uma vida sem pecado, ele morreu por uma morte expiatória, ressuscitou para a nossa justificação, ascendeu aos céus e assim por diante. Você tem os elementos centrais, elementares de quem Jesus é e o que Jesus fez. Essas são as boas novas. E a igreja nunca melhorou nisso. Isso é o que se perdeu na Idade Média. Isso foi recuperado na Reforma no século XVI. Isso é o que foi recuperado no Grande Despertar no século XVIII, na Nova Inglaterra. E é o que precisa ser recuperado hoje em dia. Eu simplesmente acrescentaria o seguinte: eu estava conversando com o Dr. Nichols sobre isso, que quando eu saí do seminário, acho que estava equipado para lidar com a questão da inspiração bíblica. Acho que fomos expostos ao liberalismo e ao que ele causava ao atacar as Escrituras, atacar a divindade de Cristo. Então eu sabia que haveria batalhas a travar, mas eu era ingênuo em uma realidade épica que literalmente eu enfrentei a minha vida inteira, que é que a igreja não entende o Evangelho. Eu saí do seminário sem nunca pensar que eu gastaria toda a energia que eu gastei na minha vida
tentando ajudar as pessoas que professam Cristo a entender o Evangelho, tentando ajudar os pastores a entenderem o Evangelho. E meio que atingiu o ápice quando eu me tornei pastor da Grace Community Church. E quando eu entrei pela porta com 20 e poucos anos na Grace Community Church, a minha primeira igreja, eu estava tão exercitado na minha alma no momento em que eu cheguei àquela igreja sobre este assunto que a mensagem de abertura que eu dei em 9 de fevereiro de 1969 na Grace Church foi como brincar de igreja. E eu preguei em Mateus 7, 21 e 22. Muitos me dirão, Senhor, Senhor. E não é exatamente assim que você começa o seu ministério. Mas este era um problema sério e foi uma erupção naquele domingo de abertura que realmente definiu o nosso ministério. Anos mais tarde, o Evangelho segundo Jesus e depois voltei ao Evangelho segundo os Apóstolos. Agora estou no processo do terceiro dessa trilogia, um livro que sairá em talvez um ano, o Evangelho de acordo com Paulo. Então, o envergonhado do Evangelho, a guerra da verdade, sabe? O Jesus que você pode ignorar, sabe? Não estou escrevendo para esse cara na rua, estou tentando ajudar as pessoas que professam ser cristãs a entender o Evangelho, que obviamente abrange a natureza de Deus e a verdadeira natureza de Cristo e a sua obra. Para mim, isso é apenas a representação de Mateus 13, de tudo o que Jesus disse a respeito do reino ser o trigo e o joio, uma grande rede de arrasto com todos os tipos de detritos, bem como peixes. Essa é a realidade do reino que o nosso Senhor estabeleceu e que eu acho que o nosso Senhor a abordou. Quero dizer, você vai ao Evangelho de João e vê uma falsa fé no capítulo 2, ele não se entrega a eles. Você encontra a falsa fé no capítulo 6, muitos dos seus discípulos já não caminhavam mais com ele. Você encontra a falsa fé no capítulo 8, sabe? Se vocês continuarem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Você encontra a falsa fé no capítulo 12, quando muitos dos governantes ou líderes creram nele e ele não se comprometeu com eles. Você vê falsa fé no capítulo 15, um ramo que não permanece, e Judas é um protótipo disso. Acho que ir ao cerne do Evangelho sempre será o problema. E isso significa que sempre nós estamos definindo as realidades do Evangelho, a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a natureza da salvação, e fazendo isso tão claro. E claro, a palavra de Deus cede isso implacavelmente. E se você é um expositor, isso simplesmente aumenta o tempo todo o seu ministério de pregação, porque está tão amplamente embutido nas glórias das Escrituras. Amém. A fé é um dom ou uma resposta? Se é um dom, por que somos responsáveis por exercê-la? Sim. É uma resposta que nós temos que fazer uma condição necessária para a nossa justificação. E ainda somos informados no Novo Testamento que a resposta que nós damos é porque é um dom que nos foi dado soberanamente pelo Espírito Santo, que quando estávamos mortos em pecado e transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. A declaração doutrinária definidora sobre a teologia reformada, que nos separa de todas as outras escolas de pensamento, é esta: a regeneração precede a fé. Que para exercer a fé, para responder de acordo com a maneira como somos chamados a responder para sermos salvos, primeiro nós temos que nascer de novo do Espírito Santo. A grande maioria dos evangélicos professam inverte a ordem disso. E eles creem que se você quer ser justificado e se quer ser salvo, primeiro você tem que ter fé e então nascer de novo. Mas as pessoas espiritualmente mortas não podem exercer fé. Jesus nos diz isso em João 6. Você sabe que não somos capazes por causa da nossa queda, na nossa morte espiritual, de nos avivar, ressuscitar. É somente depois que o Espírito de Deus transforma a disposição de nossas almas, dos nossos corações, que ouvimos e respondemos a Cristo. Portanto, a condição necessária para a fé é o renascimento, não o contrário. E claro, o pecador é considerado responsável por sua incredulidade e é condenado com base nessa incredulidade. E é simplesmente porque essa incredulidade produziu pecado contra o Deus Santo.
Sabe, essa questão sempre surge, não importa há quanto tempo você está na teologia reformada, colocando esses dois juntos. E estou muito contente com o mistério disso, a parte que não consigo entender com as coisas secretas pertencentes a Deus. Por saber que Deus tem uma mente que é infinita e eu tenho uma mente que é finita. É difícil harmonizar. E muitas vezes penso sobre isso dessa forma. Se eu perguntar a uma pessoa, quem escreveu Romanos? Quem escreveu Romanos? Você pergunta a uma pessoa, quem escreveu Romanos? E se for uma pessoa cristã, há uma espécie de hesitação, porque você realmente não sabe que pode simplesmente dizer Paulo, porque tem medo que haja uma volta para isso. Ou se você disser o Espírito Santo, a outra resposta é tudo de Paulo e é tudo do Espírito Santo. E se eu lhe perguntar quem vive a sua vida cristã, você não está ansioso para dizer sou eu quem está fazendo isso. Não sou eu, é o Espírito Santo, mas não quero culpar o Espírito Santo pela minha vida. Então, eu quero dizer, estamos presos nessa vasta compreensão. Foi John Murray quem disse que em todas as doutrinas da Bíblia há um paradoxo divino e a tentativa de decifrá-la é desnecessária. Crer nessas realidades é necessário. Muitas das músicas de louvor cantadas em nossas igrejas agora pedem que o Espírito Santo venha. Nosso pastor às vezes pede a ele para cair sobre nós. Isso é bíblico? Não. O Espírito Santo passa a residir na vida do crente pelo propósito divino e a obra soberana no momento da salvação. Romanos 8:9, sabe? Todo crente possui a plenitude do Espírito Santo, não parte do Espírito Santo, mas a plenitude do Espírito Santo. Nós somos chamados nas Escrituras para caminhar no Espírito. De novo, isso é simplesmente parte de um tipo de teologia sentimental tradicional. Mas não acreditaríamos se não fosse pelo Espírito Santo que nos regenera. Não obedeceríamos se não fosse pelo Espírito Santo que nos capacita. Não entenderíamos se não fosse pelo Espírito Santo que nos instrui. Não há maneira possível de cumprirmos qualquer uma dessas responsabilidades como crentes sem o Espírito Santo. Então as pessoas às vezes dirão, e quando uma pessoa do Antigo Testamento diz, não tire o Espírito Santo de mim, havia crentes no Antigo Testamento que foram regenerados. Eles foram regenerados no Antigo Testamento, que eram pessoas de fé no Antigo Testamento. Tudo isso foi obra do Espírito Santo, tudo obra do Espírito Santo. Mas também havia unções únicas do Espírito Santo que vinham sobre os indivíduos para o serviço real, ou para o ministério profético de coisas assim no Antigo Testamento. Nesse tipo de situação, você pode ter, ou poderia ter um movimento de ir e vir do Espírito Santo para esses ministérios, ou usos específicos, mas no Novo Testamento é privilégio do crente se tornar o templo do Espírito de Deus. E isso é uma realidade permanente. Não há mais dele ou menos dele. Há tudo dele disponível, fixando residência na Trindade. Acho que mesmo indo além disso, se você passar pelo... Não quero dizer isso, se você passar pelo discurso do cenáculo, você vai ver que o próprio nosso Senhor diz: o Pai passa a residir em vós. Quando eu for, o Espírito passa a residir em vós. Para um crente, o Deus triuno habita nesse crente o tempo todo. O tempo todo. Isso nunca muda. Então, não é mais de Deus ou mais do Espírito Santo que nós precisamos. É se submeter e ser obediente à vontade do Espírito conforme revelado nas Escrituras. Pergunta sobre o temor do Senhor. Dizem-nos repetidamente que devemos temer ao Senhor no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, mas no Novo Testamento quase nunca é mencionado. Em Lucas 1:74, Zacarias prediz que o serviremos sem temor, sem medo. Devo temer o Senhor agora à luz de toda a misericórdia que ele demonstrou? Lutero fez a distinção ao responder a essa mesma pergunta séculos atrás, que quando a Bíblia fala do temor do Senhor, ela não fala do medo que um prisioneiro tem que está sendo torturado por seu algoz, ou que Lutero chamou de medo servil, mas ele fala de um medo filial, o temor que nós temos de deixar de honrar e glorificar a Deus.
não é aquele conceito terrível, mas sim o senso de reverência e admiração que você tem que ter, que é o início da sabedoria e que não muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O temor de Deus, embora não seja sem tremor, e o Novo Testamento nos diz que conforme nós crescemos no temor e no tremor, enquanto trabalhamos a nossa salvação, para que haja sempre aquela sensação de temor e tremor diante da magnífica glória e majestade de Deus. E um temor ou um medo de desonrá-lo e deixar de respeitá-lo e adorá-lo, que está no centro da peregrinação espiritual de todo verdadeiro crente. Sim, Paulo diz, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Nesse sentido, isso é temer a Deus. Tememos, por um lado, sua ira sobre o incrédulo. Tememos, em outro sentido, a sua santa expectativa da nossa fidelidade na dispersão do Evangelho. Não conheço, John. Você notou subindo ali um quarto, o sinal? Um quarto aqui dessa igreja estava colocado de uma maneira proeminente que diz, Deus não está irado. Você viu isso? Não. Só em Orlando você pode ter isso, sabe? Quer dizer, este enorme, grande sinal que essa igreja colocou, chamado Grace Church, Deus não está irado. E isso é muito útil. Sim, realmente. Eu disse, exceto para aqueles que colocam placas como esta ao longo da estrada. Imagine que tipo de evangelho você ensina às pessoas para dizer, não restou ira em Deus. Do que nós somos salvos? Somos salvos da ira que está por vir. Deus está irado com os ímpios todos os dias. Exatamente. Experimente aquela placa na frente de sua igreja. Como você evangeliza alguém que pensa que está salvo, mas não demonstra nenhuma das marcas externas da salvação? Para complicar ainda mais, e se eles forem um familiar? Acho que uma das maiores necessidades que temos na igreja hoje em dia é a confusão entre profissão de fé e posse dela. Eu prego a respeito disso quase todos os domingos, ad nauseam, para que nosso povo se canse, porque para se tornar um cristão, um membro de uma igreja, pelo menos não uma igreja, você tem que fazer uma profissão de fé. Foi assim que John começou seu ministério lá em 1969, quando pregou sobre Mateus 7. Essas foram as mesmas pessoas que foram lá dizendo, Senhor, Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo. E ele disse, por favor, saia daqui, eu nunca vos conheci. E, de novo, ninguém foi justificado simplesmente por uma profissão de fé. Todos nós somos chamados a fazer profissões de fé. Mas Jesus advertiu que as pessoas podem honrá-lo com os lábios, mas o coração está longe dele. Então, o que nós temos que fazer com aqueles que nós amamos e com aqueles que desejamos, mesmo que eles tenham feito uma profissão de fé e tenham essa ideia de que não mostra nenhuma evidência disso, seja qual for, isso é sobre o que Tiago está escrevendo, que essas pessoas afirmam ter fé e afirmam ser justificadas, mas estão vazias, estão mortas. Não há qualquer evidência, nenhuma manifestação de obediência piedosa. E é com isso que você tem que lidar com as pessoas, principalmente se as ama. E uma das coisas perigosas é que nosso grande zelo em ganhar pessoas para Cristo, temos a tendência de querer ajudá-los, preparar a bomba, e fazer tudo o que nós pudermos para persuadir os homens. Temos nossas técnicas e nossos métodos. Temos chamadas de altar, ou dizemos a eles, apenas leia esta oração, faça a oração do pecador e todo esse tipo de coisa. Mas é fácil fazer alguém fazer uma profissão de fé. E o perigo é apresentar uma falsa segurança ao usar essas técnicas, em vez de confiar no poder da palavra de Deus, de que só ela pode trazer a verdadeira fé e a fé salvadora, quando o Espírito Santo leva isso ao coração daquele crente. Não me oponho a pregar para decisão e pregar
buscando uma resposta. Não me entenda mal. Na verdade, na manhã do domingo passado, na segunda-feira, eu vi um dos nossos ministros aqui na St. Andrews, e ele veio até mim e ele disse, eu acho que é o mais perto que o senhor vai chegar de ontem, de fazer um chamado de altar. Ele disse, 3 vezes o senhor fez a pergunta, a salvação veio à tua casa? Ele diz, eu estava simplesmente esperando que o senhor fizesse um chamado. Bem, na verdade, ele pode ter ficado surpreso em saber que eu dei chamados do altar no passado, e não me oponho a isso, mas é perigoso quando você apresenta uma falsa sensação de segurança, onde as pessoas dizem, ei, você sabe, eu levantei minha mão, eu fui à frente, eu fiz a oração do pecador, não é tudo que eu preciso fazer? Eu disse, não, o que você precisa fazer é possuir a fé que professa. Se você tiver essa fé, ela vai se manifestar. É muito simples, a única evidência legítima de salvação real é uma vida transformada. É isso. É a única evidência. Se não estiver aí, então não há salvação. E, olhando por trás, você esperaria que um pecador não regenerado, não redimido e incrédulo se comportasse dessa maneira, ok? Você esperaria que ele se comportasse dessa maneira, e isso porque é consistente com sua natureza. Mas se você tem uma nova natureza, se você foi gerado pelo Espírito de Deus, você é uma nova criatura. Isso é claramente evidenciado por causa da sua nova criação. E a transformação é o único teste da verdadeira salvação. A evidência. Não é perfeito. Às vezes digo que não é perfeição, mas é direção. É a maneira como a sua vida segue em direção à obediência. Quero dizer, isso é o que Jesus disse em João 8. Quem continua na minha palavra, esse verdadeiramente é o meu discípulo, meus aletros de matemática, a coisa real. Se você continuar na minha palavra, continue nela e viva nela, creia e aplique-se a ela. Essa é a evidência. Se isso não estiver aí, então qualquer momento que você teve, qualquer oração que você fez, qualquer evento que você foi, não tem sentido em termos de salvação. Última pergunta. Cada um de vocês, pela graça de Deus, teve um ministério longo e frutífero e continua a crescer em seus frutos para o povo de Deus. Se vocês voltassem no tempo e com a sabedoria que o Senhor deu a vocês ao longo dos seus anos de ministério e falasse com seus eus mais jovens, que estão apenas começando o ministério pastoral, apenas em uma frase, uma ideia, o que vocês teriam dito a si mesmos e como forma de encorajamento para a próxima geração de pregadores que estão surgindo hoje em dia. Não perca muito tempo. Isso é o que eu teria dito para mim mesmo. Eu perdi mais tempo do que 10 pessoas. Não há substituto para mergulhar na palavra e pregar a palavra de Deus em vez de esfriar. Eu ouvi Steve Lawson outro dia falando sobre Jesus em Efésios e penso sobre o primeiro ano em que eu fui cristão. Eu estava pegando fogo. Eu queria conquistar cada pessoa que eu conhecia e eu amadureci, mas também não era tão zeloso. E dizia, continue jogando gasolina no fogo. Isso é o que eu diria a mim mesmo. Acho que todos nós olhamos para trás e dizemos que perdemos tempo. Mas algumas daquelas vezes que pensamos que perdemos porque não estávamos estudando intensamente algo, foram investidos na vida das pessoas para o bem a longo prazo. Acho que para mim, se fizesse diferente, tentaria ser mais paciente. Quer dizer, essa é a instrução, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, instrua com paciência. Eu acho que como pastor jovem, sabendo o que eu sabia, acreditando o que eu acreditava, eu quero dizer, literalmente romper em uma igreja, Mateus capítulo 7 no primeiro domingo,
havia apenas essa paixão que precisava de um pouco de paciência. E desenvolver essa paciência com as pessoas para permitir que a obra de Deus continuasse em suas vidas. Isso teria sido mais eficaz e cativante para mim daqueles primeiros anos de tanto zelo. Ser paciente é a obra do Senhor que será feita nos corações e por um longo período de tempo. É incrível quanto tempo. Sim, eu estou na Grace Church há mais de 45 anos e eu posso olhar para trás e perceber agora como é praticamente imperceptível ver as transições e transformações à medida que as pessoas crescem e se desenvolvem ao longo de um período de tempo. Você tem que ver muitos anos para realmente ver isso acontecer. Então, acho que a paciência provavelmente seria algo que eu realmente poderia ter usado nos primeiros anos. Como vocês, fui impactado por esses homens que o Senhor levantou para servir a sua igreja em nossos dias. Poderíamos dar a Ele a glória e expressar os nossos agradecimentos a esses senhores por terem sido tão usados ao longo dos anos.